que Ele tem liberdade não é aqui fora somente, é aí dentro de você. Fala assim, Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, você tem total liberdade. Fala assim, liberdade no meu coração. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a ouvir a tua doce voz. Fala assim, me dá revelação e consciência da sua palavra. Fala assim, e me toca. Fala assim, não deixa, não permita eu sair daqui sem receber o seu toque e a sua presença. No nome de Jesus. Quando se criar, aplaude Jesus, amém? Aplaude Jesus, que Ele merece. Pode se assentar. Pode tomar seu assento. Vocês estão cansados não, né? Tô brincando. Nem a gente que ficou aqui no Yom Kippur 24 horas. Saímos, já fomos pro culto, pra igreja. E estamos aqui de novo já para ministrar. Amém? Vocês estão cansados não, né? Fala assim, o Espírito Santo me renova e me dá poder. Tá entendendo? Então, se chegou aqui cansadinho, fique em paz. Fique em paz que o Espírito Santo vai te trazer poder e energia. Ele vai dar vigor para você. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? De verdade? Ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem ou vocês querem ver? Hã? Ah, não. Você está de brincadeira. Vini, falar com você. Crê ou você quer ver? Vocês creem ou vocês querem ver? Então, a igreja tem que falar, é um corpo só, é um plural. Vocês creem ou vocês querem ver? Vocês estão falando que vocês? Crê. Amém? Ó, o ventilador tá batendo aqui, ó. Eu não vejo o vento, mas eu tô sentindo ele, porque ele tá me tocando. Fala assim, eu não vou ver hoje. Fala assim, eu vou crer e depois eu vou ver. Amém? Então, às vezes a gente quer sentir, a gente quer... Como que eu posso falar de palavras simples? A gente quer sentir, a gente quer ver fisicamente, mas sem antes crer. Jesus falou, bem-aventurados os que não... Os que não... Mas creio. Vocês creem na palavra? Tá vendo? Ó, você já está começando. Amém? Abre em Colossenses. Ficamos 24 horas aqui em viração de Yom Kippur, foi show, foi glória a Deus. Amém? Abre em Colossenses. Não tem como, parece que você sobe aqui e vira um leão. Amém? É o Espírito Santo. Colossenses capítulo 1. Só espero que o ventilador não atrapalhe. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Aí você me mata aqui. Tô brincando, abaixa só um pouquinho. Colossenses 1, 13. Fala assim pro seu irmão, houve. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, houve um resgate. Fala assim para ele, você foi resgatado. Quem está entendendo? Teve alguém que nos tentou roubar de Deus, teve alguém que nos sequestrou de Deus, mas Deus foi e nos resgatou. Está entendendo? Deus resgatou eu e você. Olha o que aconteceu. Colossenses, tá voando aqui, meu Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Aqui, achei. Ele nos tirou da potestade das
e nos transportou para o reino do Filho do seu... Olha o que aconteceu, ele nos Tem algumas bíblias que falam resgate? Levanta a mão. Resgate, ele nos resgatou, ou ele nos tirou da potestade das trevas. Hoje o culto é de libertação. Presta atenção no que aconteceu aqui agora. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então olha o que aconteceu. Eu e você estavam presos em trevas. Tinha a potestade das trevas. Potestade vai falar de autoridade. Então a gente estava debaixo de um domínio das trevas. A gente estava. Fala assim, eu estava. Amém? Verbo passado. A gente estava. Mas Deus, o que ele fez? Nos resgatou. Ele nos trouxe para ele novamente. Sabe quando, de forma simples, sabe quando acontece um sequestro? Alguém vem, sequestra o outro. E aquela pessoa fica debaixo da autoridade daquela pessoa. Isso que os espíritos das trevas fez. Eles tinham nos tirado de Deus e fez a gente ficar debaixo do seu governo, do seu domínio. E Deus viu isso. Deus sabia disso. E o que ele fez? Toda pessoa, quando ela é resgatada, aquela pessoa que sequestra, ela liga pedindo um resgate. Vocês estão entendendo? Então pensa assim, eu e você estava sequestrado pelo espírito das trevas. A gente estava debaixo desse domínio e desse governo. E Deus, ele enviou o seu resgate. Presta atenção. Olha que incrível. As pessoas quando vai pedir resgate, quando ela sequestra alguém, ela pede resgate. O que ela pede? Coisas valiosas. Fala uma coisa que as pessoas pedem. Tá vendo? Todo mundo já vai, né? A pessoa pede o quê? Dinheiro. Ou pede bens. Um exemplo, me dá seu carro, me dá sua casa, que eu liberto a pessoa aqui. Fora isso, eu não vou eu não vou soltar essa pessoa aqui. E essa pessoa que estava presa era eu e era nós. Presta atenção, era nós. A gente estava preso. Mas Deus nos resgatou. Como que foi que ele nos resgatou? Presta atenção. Deus também deu uma coisa muito Deus também deu uma coisa muito valiosa para nos tirar e nos libertar. Presta atenção, primeiro eu estou falando aqui de libertação espiritual. Satanás e seus demônios não têm mais poder sobre as nossas vidas. E eu estou aqui para te falar, se ele não tem mais poder sobre você, ele não pode mais colocar enfermidade em você. Ele não pode mais fazer você ser miserável. Está entendendo por que ele não tem autoridade? Quem coloca enfermidade nas pessoas? Ele. Está entendendo? Agora, se você entende, uma vez que ele perdeu toda a autoridade, ele não tem livre acesso. Ele não tem acesso até a sua vida. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês não creem, tá vendo? Satanás não tem poder sobre você. Está entendendo? Agora pensa, tudo que é destruição vem dos espíritos das trevas. É ele que causa. As pessoas carnais não conseguem ver ele, mas quem é espiritual vê que é ele. O apóstolo costuma falar assim, a gente precisa ir lá na raiz A raiz do problema não é os seres humanos, é ele. Quando ele aprisiona o ser humano, ele consegue fazer o que quer com a vida do ser humano. Está entendendo? Mas só se eu e você estivesse debaixo do domínio dele, coisa que a gente não está mais. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Olha o que a gente vai ler agora. 14, olha o que está escrito. Então você viu a primeira coisa que Deus fez, a gente vai ler aqui. Então presta atenção aqui antes da gente ler. Consciência, a gente estava debaixo da autoridade do diabo. Tem que falar a realidade para vocês. Amém? Espiritualmente falando. Por isso que as pessoas sofrem de doença. Por isso que as pessoas sofrem de miséria, necessidade, um monte de coisa, depressão. Está entendendo? É tudo ele que causa. Ele é o causador das coisas. Está entendendo? Se você olhar para a situação, um exemplo, pensa um espírito de enfermidade. Ele vem no ser humano e causa
A doença, a enfermidade. E a pessoa que não tem consciência espiritual, ela vai no hospital. Mas quem está causando? O raio-x vai aparecer ele? Está falando para você aqui uma pessoa que passou por isso. Uns tempos atrás eu fui oprimido por esses espíritos. Fiz exame no cérebro, um monte de coisa. Não acontecia, não aparecia nada. Porque era ele. Vocês estão entendendo? Era ele. Olha o que está escrito, 14. Colossenses capítulo 1, 14. Olha o que está escrito. Em quem temos a redenção, pelo seu, a saber, a remissão dos... Então Deus, como que Ele fez para nos libertar? Ele viu o seu filho, e naquele momento que Jesus morre na cruz, o sangue é derramado. O que aconteceu ali? A gente sai do domínio das trevas. Naquele momento o resgate acontece. Ali na cruz Deus estava resgatando eu e vou. Colossenses capítulo 1, verso 14. A irmã chegou agora. Vocês estão compreendendo? Olha o que está escrito. Quero que vocês vão em 1 Coríntios 6. Sobe aí, Vini. Pode subir. 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês conseguiram ver, igreja, que alguém tentou nos roubar de Deus? Vocês conseguiram ver? Tentaram roubar eu e você do nosso Criador, do nosso Pai? Vocês conseguiram ver? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Olha o que está escrito. 19. Todos achou, amém? Olha o que está escrito. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito, que habita em... Olha como que ele não é passageiro, ele habita em vós. Proveniente de Deus, e que não sois de vós. Então seu corpo é de quem? De quem? Verso 20. Porque, olha por que dele. Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso e no vosso, os quais a quem? Então o seu corpo e o seu espírito é de quem? De quem? De Deus. Porque Deus comprou por um preço. Que preço foi esse? Sangue de Jesus. Está entendendo? A gente vai ler um verso aqui que vai falar assim, que não foi por ouro, não foi por prata, não foi coisas corruptíveis que Deus nos comprou, mas foi pelo sangue. Fala assim, foi pelo sangue de Jesus. Está entendendo? Então presta atenção. Lá no Antigo Testamento, Deus levantou um libertador. Qual foi o nome dele? Qual foi o nome dele? Igreja, qual foi o nome dele? Moisés. Deus levantou Moisés. O povo estava sendo escravizado por um rei chamado Faraó. E o povo de Deus estava sendo o quê? Debaixo da potestade das trevas. E lá no passado, que era somente uma sombra, Deus levanta o libertador chamado Moisés. Quando Deus levanta Moisés, Deus estava querendo mostrar a pessoa de Jesus. Deus estava querendo mostrar para a gente o que de fato ia acontecer aqui na frente. Então Moisés é chamado. Deus chama Moisés, fala: Moisés, eu quero que você volta lá no Egito. Após Moisés ter matado uma pessoa egípcia. Quem lembra da história? Moisés saiu do Egito. Depois de muito tempo ele vê um egípcio escravizando um hebreu. Escravizando uma pessoa que era de Deus, povo de Deus. Quando ele vê isso, meio que entra uma indignação dele. E inconsciente ele mata aquele rapaz. Porque ele sabia da sua essência. Ele sabia de onde ele tinha vindo.
Quando Deus vê aquilo, Deus fala, meu Deus, nasceu. Agora o meu povo vai sair da escravidão. Vocês estão compreendendo? Então, Deus chama Moisés e faz com que ele vá até o Egito e resgate aquele povo. Ele se torna o libertador. Olha Moisés, e lá na frente você vai ver a pessoa de Jesus. Moisés levanta fazendo grandes sinais. Deus convence ele, Deus mostra sinais antes de ele ir ainda no Egito. Ele fica meio amedrontado, ele fala, mas eu não sei nem falar. Como que eu vou libertar o povo? Está entendendo? Mas presta atenção. Lá no Antigo Testamento, dá para eu e você ver o que aconteceu aqui no Novo Testamento. Olha a graça de Deus. Deus estava mostrando a sombra, e depois acontece a realidade. O povo era escravizado pelas mãos de Faraó. O povo era oprimido, esmagado. A Bíblia diz que o povo sofria em trabalhos. O povo sofria em um monte de circunstância, um monte de situação, por causa que eles estavam debaixo do domínio das trevas. Até que Deus vem e manifesta a sua potente mão através da vida de Moisés. E ele arranca o povo do Egito. Está tudo às claras para eu e você ver. Presta atenção. Se vocês não conseguirem ver Cristo, você vai ser tocado aqui, mas ainda na consciência eu e você vai ficar sendo escravizado. Você está entendendo? A gente já foi liberto disso. Você está entendendo? Os espíritos não têm poder sobre as nossas vidas. Deus liberta o povo com a sua graça, com a sua bondade. E ainda o povo sai cheio de... O povo saiu cheio do quê do Egito? Do quê? De ouro. Ali já era Deus mostrando que Ele não queria o povo dele escravizado. O povo sai cheio de bens, se regozijando, cheio de alegria. Qual foi a marca que Deus falou para colocar na porta? A última praga que Deus envia no Egito. Qual foi a marca que Ele pediu para colocar? O sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte viesse, não ia matar quem tivesse o sangue do cordeiro. Está entendendo? Esse cordeiro é a pessoa de Jesus. Esse sangue está sobre você. Esse sangue está em você. Vocês creem na Santa Ceia? Vocês creem na Santa Ceia? Esse sangue está em você. Está entendendo? Quando esse sangue está em você, nada toca você. Está entendendo? Nada te toca, nada te aflige. Porque você tem o sangue de Jesus. Esse sangue veio e lavou eu e você dos nossos pecados. O que dava autoridade para o diabo? Os pecados. Era o ser humano pecando aqui, e ele vinha com legalidade e atuava na vida do ser humano. Agora, através de Jesus, eu e você recebeu capacidade de Deus. A gente recebeu unção de Deus para andar em santidade. A gente consegue agora. Não por nós mesmos, mas pela palavra de Jesus. Abre em 1 Pedro. 1 Pedro. Olha o que está escrito, 1 Pedro. Capítulo 1. Por que eu estou falando do sangue de Jesus? Quem lembra que eu falei no meio? Você quer ver ou você quer crer? Tudo que você precisa é somente crer. Vocês creem nesse sangue valioso? Esse sangue nos livrou, igreja. Olha o que está escrito, 18. Todos achou, amém? Todos achou? 1 Pedro capítulo 1, 18. Acharam? Olha o que está escrito. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou... Imagine se fosse nos nossos dias, hein? Ia falar dinheiro. Você viu que você estudo falou de... Não foi prata, não foi ouro, não foi dinheiro, não foi nada disso. Ó, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes o quê? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos, fala assim, últimos tempos, por amor de... Então, aconteceu um sequestro. Os espíritos tentou levar a gente, tentou nos oprimir, mas Deus veio e nos resgatou. Por coisas preciosas, por coisa, para mim é o mais valioso. Não coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo sangue de Jesus. Então eu e você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Fala assim, o sangue de Cristo me resgatou, me lavou e me purificou. Tá entendendo? Quando você compreende isso, vocês entenderam racionalmente aqui, mas agora você precisa crer. Vocês creem que o sangue resgatou vocês? Vocês creem que não foi pastor, não foi prata ou ouro? Não, foi o sangue de que nos resgatou. Sangue de Cristo. Então você precisa crer no sangue de Jesus. É somente você crer. Fé. Eu quero falar de uma coisa aqui com vocês. Fala assim, eu preciso manifestar a minha fé. A minha fé. Eu falei aqui de libertação um pouquinho, mas agora o Espírito Santo colocou no meu coração para falar de fé para vocês. Todos aqui têm fé. Mas agora, para essa fé crescer, você precisa utilizar. E se eu e você não compreender como usa a nossa fé, a fé vai ficar paralisada. Você tem fé, mas ela vai ficar aí porque você não sabe como. É como você tem uma máquina de lavar, a mais avançada, e você não sabe utilizar. Que valor tem nisso? Vocês homens, é como você ganha o carro do ano, mas você não sabe dirigir. Que valor tem nisso? A Bíblia diz que Deus repartiu a fé com todos. Então todos nós aqui temos fé. Todos aqui têm fé. Mas agora eu e você precisa compreender como usa a nossa fé. A fé é algo invisível. Fala assim, a fé é eu acreditar no que não se vê. Então eu e você precisa aprender a usar a nossa fé. Fala assim, tudo no Evangelho é por meio da fé. Vocês estão compreendendo? Então é simples. Só estou falando que eu e você precisa aprender a usar essa fé. Que Deus nos deu. Não foi homens, Deus colocou em nós. Amém? Abre João 14. João capítulo 14. João capítulo 14. Quem já ouviu falar aqui que a fé sem obras é? Ali está falando de ter um exemplo. Vai uma coisa que as pessoas têm muito medo de falar. O dízimo. Você ouve que o dízimo é fundamento da palavra de? Mas você ouve. A Bíblia diz que a fé vem por ou? Agora quando você ouve e você não pratica o dízimo, você está usando a sua fé? Presta, isso que eu estou falando de... Vamos falar da coisa mais que pé. O dízimo e isso aqui. Presta atenção. Você ouve falar que o dízimo é fundamento da pá? Você ouviu. Você creu. Mas se você não agir a sua fé, isso não valeu de nada. Mas a ação é o último estágio da fé. Presta atenção. Quero contar um testemunho antes de entrar aqui nessa palavra, para vocês compreenderem. Bem no comecinho, quando eu entrei aqui na igreja, não aqui, mas quando eu comecei a ouvir que a fé precisava agir, eu fiz uma coisa que dá até constrangimento de falar. Meu Deus, é horrível isso. Falaram assim, a fé é agir. A fé é agir. Eu peguei... Meu Deus, Jesus. Presta atenção para vocês compreenderem.
Por que eu estou falando isso? E esse testemunho? Porque eu passei na pele. A fé também envolve ação, mas presta atenção, se você agir, se não ter a palavra de Deus, a sua atitude vai ser uma atitude carnal, pela força do seu braço. Quando eu vi isso, que a fé era ação, fé sem obras é morta, sem entender de verdade, eu peguei, fui no mercado, fiz, mas pensa um homem que encheu, pegou o carrinho, presta atenção, peguei o carrinho, Jesus. Jesus, Espírito Santo. Ó, presta atenção, o que eu fiz? Eu ouvi na igreja que a fé é ter atitude. Falei, é atitude? Vou fazer compra. Vocês já pegaram, né? Presta atenção. Fui no mercado, enchi o carrinho de compra, consciente que eu não tinha nenhum valor na conta. Mas pensa a compra que eu fiz. E dentro de mim eu estava pensando que foi o Espírito Santo. Falei, não, é o Espírito Santo. A fé sem obras é morta, então eu preciso agir. A mulher, passando lá no pi. Eu dei de mim, Jesus amado. Passando, glória a Deus, e eu só quieto. Ouve isso daqui para você não se machucar onde eu se machuquei. Presta atenção. Senão você vai sair tomando atitude, agindo a sua fé, pensando que é fé. Presta atenção. Eu tive a ação, passando lá no caixa, passou tudo. Débito ou crédito? Consciente sem nada, né? Que eu falei débito. Tem até meme aí, né? Olha, tá até gravando, acho que eu vou virar até um meme. Presta atenção. Na fé. Não aconteceu. Falei, tenta de novo. Presta atenção, sabe por que eu estou falando isso? Quero te mostrar, se você tem uma atitude, você está dando risada. Mas isso daqui é Deus guardando vocês. Vocês ouvem que a fé é ação, não é? A fé é atitude. Isso é somente um elemento da fé. Agora, se você tomar atitude sem os outros elementos, você vai fazer igual eu. Você vai quebrar a sua cara. Vocês estão compreendendo? Tenta de novo. Débito. Não aceitou. Fui teimoso. Olha a força da carne em ação. Presta atenção. Olha a força carnal em ação. Eu falei, tenta de novo. Não foi. Falei, tá bom, obrigado. Virei as costas. Quase que eu abandono esse Jesus aí. Esse nosso amado aqui, que agora eu compreendi. Falei, Jesus, o que foi isso que você fez eu passar? Você fala que... Presta atenção. Presta atenção. Você fica falando que a fé é agir. Eu fiz isso de acordo com a sua palavra. A gente vai ler aqui, Tiago. A fé sem obras é o quê? Morto. De acordo, não está na palavra? Eu agi. Eu penso a frustração, a tristeza. Falei, o Espírito Santo tentando falar comigo, eu falei, por favor, não fala comigo, não quero te ouvir. Pensa o coração que começou a ficar endurecido. Ele tentava falar, eu sabia que era ele, eu falei, não. Eu agi a fé, ele não aconteceu. Você pensa que a fé é o quê? Até uma brincadeira, né? Falou, cabeça. Quando eu me abri, ele falou, filho, você entendeu a coisa errada. A fé é uma ação também. Mas presta atenção. Ele falou, filho, baseado no que você tomou aquela atitude? Quem falou para você ir lá no mercado? Ele falou, baseado no que você foi? Presta atenção. Vocês estão compreendendo? Aí agora eu vou te falar, o tanto de atitude... Olha, meu Deus. Hoje eu compreendo porque eu passei por isso e agradeço ele. Vocês não vão passar. Você está compreendendo? Agora, presta atenção. Ele falou, baseado no que você fez isso? Você acha que foi baseado no quê? No desespero. Emoção pura. Vocês estão compreendendo? Agora, presta atenção. Todos nós aqui tem
por essa situação, eu entendi que não é só ter fé. Você tem que compreender como usa a fé. Você tem que compreender como usa. Amém? E a gente vai ler aqui especificamente. Fala assim, é que é muita coisa. Fala assim, a fé, ela opera em diversos elementos. Fala assim, a fé, ela opera de diversas maneiras. Está entendendo? Então hoje aqui você vai aprender duas coisas. Como usar a sua fé. Vocês sabem que a fé atua através da sua? O quê? Ó, chega um doente aqui. Eu tenho fé que ele pode ser curado. Não por mim, pelo que Jesus fez. Então eu libero o quê? Seja curado. Está vendo a fé em ação? Seja curado. E aquilo Então uma da fé, um passo só da fé, fala assim, através das palavras. Você já entendeu? Através das suas palavras. Mas isso daqui ainda vai ser manifestação aqui fora. A ação é uma manifestação aqui fora. Você está entendendo? Mas se você estiver fazendo coisas aqui fora, sem entender aqui dentro, não vai funcionar. Vocês estão compreendendo? Por isso que tem pessoas que falam um monte de pá, mas não acontece. Quem já ouviu falando assim, o nome de Jesus tem pó? Meu filho, até tá gravando. Ao vivo não? Você sabia que até pai de santo pode falar em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Pessoas malignas quando vai fazer coisas má, quando vai roubar. No nome de Pessoas quando vai fazer coisas ruins, no nome de Você acha que Jesus vai operar? Aí a pessoa está pedindo, meu filho, eu vou dar eu vou livrar você disso daí, não vai lá. Você está entendendo? Então falar no nome de Jesus, sem ter a comunhão, a consciência da palavra, não vale de nada. Quando você fala o nome de Jesus, sem comunhão com Ele, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo não opera. Você cita em nome de Jesus, quem vai operar a situação? O Espírito Santo. Quem lembra? Tinha um homem parado na porta do templo. Aí chegou Pedro e João para orar. Aquele homem estava pedindo esmola. Ele estava pedindo esmola, necessitado, coxo. Ele fez assim para Pedro e João. Pedro falou o quê? No nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí. Você está vendo a diferença? Você, cristão, quando você usa o nome de Jesus, quando você entende a autoridade, que esse nome está acima de todo principado, potestade, tudo acontece. Está compreendendo? Quando cita o nome de Jesus, pode ver, as palavras é liberada, mas por último o nome de Jesus falou, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu, eu o farei. Está entendendo? Então, consciente, não é falar de boca para fora, e não ter a consciência. Fala assim, crie, por isso falei. Está entendendo? Então, primeiro você crê, depois você. Então, como a fé vai operar? Primeiro você tem que... Lembra o que eu falei? Vocês querem sentir, vocês querem ver ou vocês crê? Então, quando você crê, a situação é transformada. Fala assim, sentir é da alma. Fala assim, crer é do Espírito. Por quê? Você quer perceber quando você está agindo pela fé? Você crê. Você não viu nada, não aconteceu nada, mas você crê. Agora quando é a alma, mas eu não estou vendo, mas eu quero sentir, mas... Você está entendendo? Então primeiro eu e você tem que crer. Abre em 2 Coríntios. Abre João 14, vamos ler. Obrigado, Espírito Santo, melhor 2 do que 1. Aí João 14, vocês já abriram? Verso 1. Mas você vai crer no quem de quem? Tem que crer em quem? Olha o que está escrito, 14:1. Não se turbe o vosso, crede em Deus, crede em quem?
Crede em quem? Crede também em... Quando Jesus falou, crede em Deus e crede também em mim, Jesus era a palavra de... O que Jesus estava falando? Creia em Deus e creia nas suas... Você entendeu? Então o primeiro ponto, creia em... E também em... Porque eu sou a palavra de Deus. Então creia em Deus e creia também. Quando você crê na palavra de Deus, você está crendo em quem? Em Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você está crendo em quem? Primeiro ponto, em Deus. E depois em? Você entendeu? Então quando tudo isso daqui que você está ouvindo, se você crê no seu coração, você está crendo em quem? Em Deus e nas suas? Porque eu não estou falando as minhas palavras. Aí Jesus falou, creia em Deus e também em mim. Ou seja, nas suas palavras. Creia em Deus e nas suas palavras. Lembra o testemunho que eu contei para vocês? Eu fui baseado no quê? Não foi nas suas palavras. Palavras. Aí está a diferença. Palavras. Então Deus aqui, Ele pode curar, Ele pode manifestar um monte de milagre aqui. Mas Ele vai fazer o quê? Falar as suas palavras. O Espírito Santo, vocês creem que Ele está aqui? Sim ou não? Vocês creem sim ou não? Ele vai agir de acordo com o que aqui? Pela fé, tá. Mas primeiro Ele vai esperar o quê? A palavra de Deus. A palavra. A palavra faz a diferença. Está entendendo? Muitas das vezes eu e você crê em homens, crê em pessoas, e isso acaba entristecendo o nosso coração. Aí você pensa que é Deus. Mas quando a gente crê nas suas palavras, a gente não se frustra. Não tem tristeza, não tem decepção, porque a palavra de Deus é imutável. Está entendendo? Quando Deus fala, aquilo concretiza, aquilo acontece. Estão entendendo? Então aqui esse culto você precisa crer nas palavras. Se não tem uma concordância no seu coração, fica difícil de Deus operar. Você vai ouvir palavras aqui. Tem pessoas que viajam países para ouvir uma palavra. Quem lembra do centurião? Foi atrás de Jesus para ouvir o quê? Palavra. Então a palavra transforma você. A palavra muda você. A palavra muda a situação. Então creia em Deus e creia também em mim. Creia nas minhas palavras. Quando você crê nas palavras de Deus, a coisa é transformada. Vocês estão entendendo? E acontece o sobrenatural. Quem lembra de um homem que estava dentro de um barco e Jesus veio caminhando sobre as águas? E esse homem falou: Jesus, se é você mesmo, mande que eu vá. Ele falou: vem. Então aí está a ligação do sobrenatural. A palavra e o Espírito. Sem a palavra e o Espírito nada acontece. E se ter palavra sem o Espírito também não acontece nada. É os dois. Então aqui tem um alinhamento agora. Eu consigo ver aqui agora pelo Espírito. Quando eu vou falando aqui, parece que as minhas palavras se conectam com a realidade do Espírito. Está entendendo? Por quê? Porque as palavras é de Deus. Meu Deus. Então eu e você, quando a gente viver, presta atenção, isso daqui é uma forma de viver, não é momento. Eu e você deve viver fundamentado na palavra. Quando o Espírito te conduzir, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Porque você vai estar agindo a sua fé. Agora abre lá em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 13. Qual que é o primordial? Fala assim, é crer. Crer. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Parece que eu estou igual uma metralhadora, né?
Creio eu que isso daqui ainda é um pouquinho do efeito do Yom Kippur de ontem. Eu acordei hoje, comecei a viver, fazer as coisas como se fosse segunda-feira. Vocês estão compreendendo? Por causa da dimensão de ontem, eu comecei a fazer as coisas pensando que era segunda-feira. Quem estava no Yom Kippur aqui ontem? Levanta a mão. Aconteceu alguns sintomas desses com vocês ou não? Ó, presta atenção, mais ou menos, né? Mas aconteceu. Sim ou não? Sim ou não? É por causa da realidade espiritual. Se demora um pouquinho para você voltar aqui ainda. Eu acordei hoje pensando que era segunda-feira. Falei, Jesus, eu fazendo as coisas, depois acho que a Dani falou, hoje é quinta-feira. Falei, é verdade. Você está entendendo? Por causa da dimensão, você se conecta na realidade espiritual, você começa a viver aqui. A gente provou um pouquinho disso uns tempos atrás. O povo não entendia. Eu, pastor Igor e mais algumas pessoas, a gente começou a viver no Kairos de Deus, as pessoas não compreendiam a gente. A gente, ó, presta atenção, é normal a pessoa ter o desejo genuíno de Deus ir para a quadra jogar bola 2 horas da manhã? É normal a pessoa querer brincar de pular corda 2 horas da manhã? É normal? As pessoas falavam, mas meu, parece que eles estão em outro... As pessoas iam descansar, a gente ia começar a viver. Até hoje, um pouquinho assim, né? Porque quando você entra no Kairos de Deus, eu vou dar um exemplo natural para vocês. É como se você habitasse lá no Japão e uma pessoa aqui no Brasil. É o mesmo horário? Sim ou não? Você começa a viver em outra realidade, você fica... Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Presta atenção, porque você entra no tempo eterno. É até um pouco puxado falar disso. Tempo eterno. O eterno não tem tempo. Amém? É um pouco puxado falar disso. Não vou nem começar a falar. Vamos voltar aqui. Kairos, é um pouco até raso falar. É o tempo de Deus o Kairos. Não, Deus não tem tempo. Deus é eterno. Ele vive em um ambiente onde não tem tempo. A gente fala tempo, Kairos, só para a gente saber separar na nossa consciência. Não vou nem entrar nesse assunto, é puxado. Mas vocês estão entendendo? É como se você vivesse em outra realidade. Por isso que Jesus falou assim, não se preocupe com essa vida. Com que a vez de comer, beber. O vosso pai sabe disso. Ele não só sabe, mas como ele vai operar e fazer ainda. Mas agora busque o reino de Deus. Vocês estão compreendendo? São passagens simples, mas entendem. Quando eu falar disso, dá para entender mais simples, né? É como se a gente habitasse em outro país. As pessoas ao nosso redor, elas estão em um ambiente e a gente está totalmente em outro. Em outra realidade. A realidade do mundo espiritual. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso fiz o quê? Criei, por isso fiz o quê? Falei. Nós, a gente aqui, nós também, a Bíblia de vocês está assim? Nós cremos também, por isso também. Então como que os homens de Deus viviam? Crendo e falando. Eles viviam como? Falando. Como que Jesus vivia nessa terra? Quem lembra que ele disse para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Mas aí depois lá na frente ele ensina em Marcos, ou em Lucas, se eu não me engano. Aí o discípulo falou, mas como isso aconteceu? Ele falou, se você não duvidar no seu, mas crer, você vai dizer, você vai falar a esse monte. E isso vai acontecer. Aí ele expõe o coração dele. Aí as pessoas só vê o lado de fora. Nossa, mas Jesus falou a figueira. Mas você viu, ele expôs o ensinamento como faz para aquilo acontecer? Ele expôs, ele falou. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, que criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então quando você fala, crendo no seu, você está usando a sua. Aí você vai parar. Aí Tiago vai se concretizar. E um fala que tem fé, mas depois vai entrar nas obras. Presta atenção. Então, quando você crê, como faz para usar a sua fé? Primeiro passo, fazendo o quê? Falando aquilo que você crê.
não o que você sente. Aí que tá. Muitas das vezes você vai sentir as coisas que você não crê. Ó, um exemplo, você leu na Bíblia que Jesus levou a sua dor, e você está sentindo dor. O que vai sair da sua boca? Ali vai mostrar a sua fé. Ali vai expor a sua fé. A sua fé vai começar a ser manifestada. Por isso que Deus fala e porque Ele está expondo a fé do seu coração. A Bíblia diz em Romanos também que o princípio da salvação é crer e confessar. Então não tem segredo. Fala assim, manifestando a minha fé. Como? Crendo e falando. Tem pessoas que vai já na ação, mas ela não conseguiu nem crer. Ela vai passando. Vai passando. Está entendendo? Muito simples. Então por isso que você precisa, primeiro passo, crer. Se você crer, depois você vai tomar uma atitude. Está entendendo? Deus falou com Noé, Noé, constrói uma arca. Qual é o sinal que ele creu? Ele creu, depois ele fala com a sua família e depois ele começa a construir. Então ele creu, olha os passos, creu, depois falou e depois foi para a sua atitude, para a sua ação. Então se eu e você não aprender a usar a fé, você vai falar, eu tenho fé. Eu tinha pregado, o apóstolo testificou aqui. Presta atenção, Deus não quer que eu e você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele quer que a nossa fé suba mais e mais. Por que você acha que Jesus repreendia os discípulos toda vez? Homens de pouca fé. Teve uma vez que eles foram expulsar um demônio e eles não conseguiram. Jesus falou, por causa da vossa fé. Você está entendendo? Como faz para a fé crescer? Você precisa movimentar ela. Amém? De forma simples. Movimente a sua fé. Manifesta a sua fé. Declara aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Isso faz a sua fé se movimentar. Agora presta atenção, quando você declara a palavra e aquilo você acha que a sua fé vai ficar na mesma medida? O que vocês acham? Não. Outrora, vinha pessoas com dor de cabeça. Já o temor vinha, meu Deus, dor de cabeça. Pai, em nome de Jesus, cura. Curou? Opa. Aí o leão começa, agora pode vir. Câncer. Que nem quando o cartão passou também. Obrigado, Espírito Santo. Presta atenção, teve uma vez que eu e o pastor Igor, a gente estava vindo de moto, o pneu da moto furou. Aí o pastor Igor, se eu não me engano, eu estava até sem carteira, não lembro. Eu estava com a carteira. Aí o pastor Igor, presta atenção, que furou o pneu da moto. Logo na sequência a gente encontra um mecânico. Mas aí os dois estavam sem dinheiro, se eu não me engano. O pastor Igor estava com o cartão, mas ele também estava consciente que não tinha dinheiro. Olha a diferença. Aqui também a gente provou da fé. Presta atenção. Paramos. Pela. Pode consertar. E o rapaz fazendo. Presta atenção. O rapaz fazendo e nós pela fé, confiando e nas suas palavras. Você está entendendo que funciona? Como é diferente quando você entende a palavra? Eu passei por uma frustração porque eu não entendia. Depois lá na frente a gente entendeu e a gente viveu. E Deus operou. Nós falamos, pode fazer. Agora pensa, o rapaz trabalhando. Se não for pela fé, você pensa que o cara vai me bater aqui se não passar. O cara fez. E ainda ele fez um serviço bom ainda, né? Aí o pastor Igor deu o cartão. Passou. Igreja, mas pensa, 2 coração que saiu salmodiando a Deus. Nós veio na moto, nós veio agradecendo a Deus. Presta atenção, no mesmo dia, na mesma hora, a gente pegou, saiu, foi no banco, aconteceu um milagre extraordinário depois daquilo. Aí nós falamos, mas como passou? Consciente. Aí o pastor Igor foi no banco dele, foi na agência dele, né, no dia. Tinha até valor lá na conta. Vocês estão entendendo? Quando é pela fé acontece. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, tudo pela... O que é pela fé? Confiando em Deus e nas suas palavras. Isso é agir pela fé. Agora, se você agir sem ter a confiança em Deus e as suas palavras,
Vocês estão compreendendo? Então para e aprenda a desenvolver a fé. Vocês estão compreendendo? Se a gente entender isso. Quem já desejou aqui e aconteceu? Levanta a mão. Quem já desejou algo e aconteceu? Você sabia que isso é a fé? Você sabia que você usou a fé e ao mesmo tempo parece que não sabia, mas é a fé. É um elemento da fé. Fala assim, desejo. É a fé. Quando você deseja, guiado pelo Espírito de Deus. É de Deus o querer e o realizar. Querer ali é o mesmo que desejo. Então o Espírito Santo, ele penetra o nosso espírito e ele faz a gente desejar. E o mesmo que fez isso, ele vem e efetua. É muito simples. Amém? Fala assim, palavras é só uma expressão do que eu creio. Amém? Então não adianta falar palavras vazias. Eu ia para outra aqui, mas vamos parar aqui. Mas entenda, quando você crê e declara, isso tem poder de materializar, de chamar a existência das coisas. Deus chama as coisas que não existem como se já... Se coloque de pé. Obrigado, Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Feche seus olhos agora.